Fala galera, seja muito bem-vindo a essa videoaula de hoje. E nessa videoaula de hoje eu vou falar sobre Tesouro Direto versus poupança. Calma, você já deve ter ouvido falar várias vezes sobre Tesouro Direto, sobre poupança e já está cansado de saber que o Tesouro Direto é melhor do que a poupança. Só que eu quero te falar uma coisa. Você sabia que vários pequenos investidores migraram seus recursos da poupança para o Tesouro Direto e perderam dinheiro? Tiveram prejuízos de 10, 15, 20%? Então calma, nem sempre o Tesouro Direto é uma alternativa melhor do que deixar o seu dinheiro aplicado lá na poupança. Óbvio, a gente vai perceber que a poupança não é um investimento, ela tenta manter o seu poder de compra, mas pode ser inclusive uma alternativa melhor para o pequeno investidor do que o próprio Tesouro Direto, caso ele não saiba investir corretamente no Tesouro Direto. Muitas pessoas acreditam que poupança renda fixa, Tesouro Direto renda fixa, logo não tem o risco. Isso é uma grande inverdade. Então toma cuidado, dá uma olhada nessa videoaula, vem comigo, acompanha essa videoaula, é um mini case que a gente vai detalhar se realmente a poupança é sempre a melhor alternativa em relação ao Tesouro Direto e a gente vai perceber que... Vem comigo. Fala pessoal, vamos entender agora essa polêmica que é Tesouro Direto versus poupança. Muita gente diz que o Tesouro Direto sempre é melhor que a poupança. E aí eu vou responder que depende. E a gente vai entender por que depende. Em alguns casos, o Tesouro Direto não é melhor do que a poupança. Ele não é adequado para o pequeno investidor. E aí a gente vai entender. Isso independentemente do valor, tá? Independentemente do valor. Percebam o seguinte. Primeira coisa, quando a gente fala em Tesouro Direto, a gente fala de uma plataforma do governo onde eu consigo adquirir títulos públicos. E aí esses títulos públicos eles possuem dois tipos de risco. Risco de crédito e risco de oscilação de taxa de juros. Risco de crédito é o risco da instituição não me pagar. Se eu invisto numa poupança, qual que é o risco daquela instituição financeira não me pagar? Muito pequeno, mesmo porque eu tenho a garantia do FGC. Quando eu invisto num título público, o risco também é praticamente inexistente, já que eu estou investindo, estou emprestando dinheiro para o governo e o governo se compromete a me pagar esse dinheiro aí. Caso o governo não consiga, tenha uma crise sistemática, etc., ele pode solicitar a emissão de papel moeda através do Banco Central e pagar esse investidor. Então, por isso, em relação ao risco de crédito, o Tesouro Direto é o ativo mais seguro da nossa economia. Porém, a gente tem um risco de oscilação da taxa de juros. O risco de oscilação de taxa de juros na poupança praticamente é inexistente, porque a poupança rende 0,5% mais a taxa referencial ali. Então, a gente vai ver sempre ali a poupança sem esse risco de variação. Logo, o que acontece? A poupança não vai trazer a possibilidade de você ter prejuízo financeiro. Você sempre vai ter um ganho bruto positivo. Né? Não que se você descontar a inflação, obviamente você vai ter um ganho real negativo, isso pode acontecer, é o que está acontecendo atualmente. Mas em relação a ganho bruto, você nunca vai ter uma rentabilidade negativa. Já no Tesouro Direto isso pode acontecer por conta da oscilação da taxa de juros. Então eu tenho que levar em consideração o risco de oscilação de taxa de juros no momento em que eu vou adquirir o meu título. Eu tenho que eliminar esse risco de oscilação de taxa de juros, já que eu quero investir num produto que seja parecido com a poupança. Exatamente por isso que nós estamos comparando poupança e Tesouro Direto. Primeira coisa, então vamos fazer a comparação. Liquidez, poupança, consigo resgatar o meu dinheiro a qualquer momento, ou seja, D mais 0. Título público eu consigo resgatar no dia seguinte, ou seja, D mais 1. Então a liquidez desses dois produtos são praticamente iguais. E aí a gente vai levar em consideração agora a rentabilidade. Será que eu consigo obter uma rentabilidade positiva num curto espaço de tempo utilizando o título público como ferramenta de investimento? A gente vai fazer esse cálculo comparando com a poupança. Para fazer esse cálculo a gente precisa inicialmente escolher o título público. E aí a gente tem basicamente três opções. A primeira opção é o Tesouro Selic. E aí esse é o mais adequado, por quê? Porque assim como a própria poupança, ele não traz a possibilidade de um investidor ter uma rentabilidade bruta negativa. Traduzindo em miúdos, se eu colocar lá 10 mil reais, eu não vou correr o risco de, se eventualmente eu resgatar num curto espaço de tempo, eu pegar um valor menor do que 10 mil reais. Já
observando os outros títulos, esse risco ocorre. Então, se eu investir R$10.000 no Tesouro IPCA, se eu precisar resgatar antes do vencimento, eu posso pegar um valor menor. Assim também no Tesouro Pré-Fixado, antiga LTN. Então, se eu precisar de liquidez e precisar resgatar, eu posso pegar um valor menor do que eu aportei. Então, esses dois títulos, eles não devem ser comparados com a poupança. Por quê? Porque apesar deles terem liquidez, se eu resgatar antes do vencimento, eu vou estar correndo o risco de ter uma rentabilidade negativa. E eu não quero isso. Então, eu preciso fazer o comparativo com o Tesouro Selic, que traz essa possibilidade de resgate praticamente imediato e não traz a possibilidade de eu ter uma rentabilidade bruta negativa. Então esse é o primeiro ponto. E aí a gente vai perceber que o Tesouro IPCA ele é destinado para quem deseja fazer uma previdência, tá? Então deseja ter uma previdência complementar. Eu posso comparar ele com uma previdência privada. E o Tesouro Pré-Fixado, quando eu quero travar uma taxa, eu quero fazer uma proteção ali. Poxa, acho que 15% para mim tá bom, 14% tá bom, independentemente do cenário econômico. Então eu vou lá e faço uma trava. Uma grande pergunta que costumam me fazer é o seguinte: Michel, será que é melhor eu comprar Tesouro IPCA ou fazer uma previdência? E aí a resposta vai cair na mesma resposta desse comparativo que a gente está fazendo entre Tesouro Direto e poupança. Depende, tá? Então isso aqui é um tema para um próximo vídeo. Vamos focar aqui nesse tema principal. Vamos agora entender o seguinte. Vamos fazer uma simulação, que foi no caso um possível cliente tem R$30.000, né? Ele mandou um e-mail para mim, tem R$30.000 aplicados lá na poupança e ele está querendo fazer um investimento no título público, só que ele está com algumas dúvidas. A primeira dúvida é em relação ao risco. Então a gente já viu que o risco dele de crédito praticamente é inexistente. E se ele quer sair da poupança e quer investir num ativo de mesma categoria, a gente deve destinar ele a Tesouro Selic, porque a gente vai eliminar o risco de oscilação de taxa de juros. Ou seja, se ele fizer esse investimento, independente do prazo que ele resgatar, ele não vai ter uma rentabilidade negativa, né? Então esse é o primeiro ponto. Aqui a gente fez uma simulação. A simulação é o seguinte: um investimento de R$30.000, eu coloquei lá R$30.000, e coloquei aplicado no Tesouro Selic durante 10 dias. A rentabilidade média desse período foi de 0,33 e o meu ganho bruto foi de R$100. Porém, o que acontece? Eu preciso descontar a taxa de administração, são as 3 taxas que vai incidir sobre a minha aplicação: taxa de administração, imposto de renda e IOF. Muita gente não aplica no Tesouro Direto porque ele fala, poxa, tem que pagar imposto, tem taxa de administração, se eu resgatar rápido tem IOF. Então eu peguei um cenário aqui bem difícil, que o investidor coloca R$30.000, bem difícil de ocorrer, e 10 dias depois ele faz o resgate, para a gente fazer um comparativo se valeria a pena ter aplicado esses 30 mil na poupança ou não. E a gente precisa fazer esses cálculos, tá? Para que você possa firmar esse conceito, esse conteúdo, eu vou fazer esse cálculo lá na calculadora e a gente vai ver. Não se preocupe muito com os cálculos que estão sendo feitos, é mais para firmar esse conceito. Depois a gente tem planilhas disponíveis aí para vocês utilizarem isso. Mas eu quero que você entenda como é que funciona o mecanismo, né, de desconto do Tesouro Selic, e depois a gente vai comparar isso com a poupança. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui na nossa fiel escudeira HP12C. A primeira coisa é o seguinte, pessoal. Ele fez um investimento de quanto? De R$30.000. 30 mil. E o resgate bruto dele seria de 30.100. Então eu vou fazer aqui 30.100 e vou somar. Vou dividir esse valor por 2. Por quê? Porque eu estou procurando o volume médio que ficou o aporte durante aquele período de 10 dias. A partir desse volume médio eu vou cobrar 2 taxas, que é sobre esse volume médio, que é a taxa de administração e a taxa de custódia. A taxa de administração, no caso aqui, eu utilizo a corretora XP e ela cobra uma taxa de 0,10. Existem outras corretoras, etc., que não cobram nada aí, mas o exemplo que eu vou dar aqui é uma taxa de 0,10 de administração, mais uma taxa de quanto? 0,30 de custódia, que é cobrado lá pela CBLC, Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia, para guardar esses títulos, né? Então, somei aqui, essa taxa é uma taxa anual.
Só que eu fiquei posicionado nesses títulos, quanto tempo? 10 dias. Logo eu vou ter que converter essa taxa de anual para o período que eu fiquei posicionado, que são 10 dias. Então aqui a gente tem que estar em valor percentual, eu vou trazer isso aqui para decimal, vou dividir isso aqui, vou colocar, acrescentar um fator. Então aqui eu já tenho o meu fator que representa uma taxa anual e agora eu vou trazer ela para quantos dias? Para 10 dias. Então 10 dias, vou dividir isso aqui por quanto? Por um ano. Então fui lá e fiz uma divisão, elevei, subtraí o fator e aqui fiz a multiplicação para colocar em percentual. Não se preocupe com esses cálculos, tá? Isso é só para entender o conceito. Então, meu percentual foi esse. Essa foi a taxa de administração e custódia que eu paguei por ter ficado posicionado nessa LFT durante quanto tempo? 10 dias. Então, quanto isso deu financeiramente de cobrança, quanto eu paguei de cobrança referente ao meu volume financeiro? Então, vamos ver. Então, eu paguei R$ 3,29. Legal. O meu resgate bruto seria quanto? R$ 100 reais. Então eu vou subtrair esse valor do meu ganho bruto lá, que foi quanto? R$ 100 reais. Então, R$ 100 reais menos. Então, aqui, descontado de taxa de administração e custódia, o meu ganho foi de R$ 96,71. Então a gente já conseguiu fazer esse primeiro desconto aí. Legal. Agora a gente vai precisar descontar o que, pessoal? Vai descontar o imposto de renda. E aí a gente vai ter que dar uma olhada lá na tabela. Vamos lá dar uma olhadinha na tabela de imposto de renda aqui. Quanto tempo eu fiquei posicionado nesse título? Eu fiquei posicionado 10 dias, então eu vou cair na tabela aqui de 22,5%. Vou ter que descontar isso do meu valor lá que eu tenho atualmente. Então, vou descontar isso aqui, 22,5%. Subtrair, sobrou R$ 74,95. Só que pelo fato de eu ter resgatado esse dinheiro no prazo de 10 dias, eu vou pagar IOF. Então, vamos olhar lá na tabelinha do IOF, quanto é que deve ser descontado aqui. Então, nesse caso, a gente vai perceber que o desconto vai ser um desconto de quanto? Esse desconto vai ser de 66%. Por quê? Porque eu fiquei posicionado quantos dias? 10 dias. Então, eu ainda preciso descontar o IOF de 10 dias aqui. Vamos lá dar uma olhada. Quanto é que vai ficar? Então, vou descontar aqui 66%. Descontei. Sobrou quanto? Sobrou 25,48. Então, o meu ganho foi 25,48. Percebam que comeu grande parte aí, praticamente 75% do investimento só em taxas e impostos, principalmente impostos, né? A gente vai ver aí que os impostos comeram grande parte do investimento. E aí, o meu resgate líquido, então, será no valor de R$ 30.025,48. Vamos lá olhar no slide como é que ficou isso. Então, deixa eu voltar aqui. Então tá aqui. O resgate ficou de R$ 30.025,48. E aí a grande pergunta é, seria melhor investir na poupança? Vamos dar uma olhada. Primeira coisa, a gente vai perceber que a poupança, ela possui uma característica importante, ela não vai cobrar aqui essas taxas, né? Então ela não cobra nem taxa de administração, nem imposto de renda, nem IOF. Então vamos fazer o cálculo da poupança lá na calculadora para a gente ver se realmente valeria a pena eu ter colocado esse dinheiro na poupança. Então vamos pegar lá. Primeira coisa, eu preciso identificar o quê? O mesmo sistema, pessoal. Primeiro eu preciso identificar quanto que a poupança está rendendo durante o mês. E aí eu vou fazer o cálculo em cima de 10 dias que eu fiquei posicionado. Então vamos olhar lá no site estou entrando aqui no site da Infomoney para a gente dar uma olhada aqui. Então, poupança está rendendo 0,66 ao ano. Legal. Então, vamos pegar lá. Primeiro, eu fiz um investimento de quanto? R$ 30.000. 0,66 é a rentabilidade que a poupança dá mensal. Só que eu não fiquei durante um mês na poupança. Eu fiquei só durante 10 dias. Então, vou fazer o mesmo procedimento, tá? Em percentual vou colocar em decimal, vou acrescentar um fator. Aqui eu tenho o meu fator que é referente a 30 dias, eu quero para 10 dias. Então eu vou pegar 10 dias, Enter. E aqui eu vou dividir por um mês, né? Então, dividir isso aqui por um mês, que representa 30 dias. Então fui lá, fiz a divisão, ok. Vou tirar o fator e vou multiplicar por 100, que é
exatamente para trazer para percentual. Então, coloquei lá o percentual de 0,22 rendeu durante esses 10 dias. E aí, quanto que isso representa em cima dos meus 30 mil reais? A gente vai ver que representa 65,86. Logo, a gente vai perceber que, em teoria, o meu resgate seria esse valor de 65,86 mais 30 mil reais. Então, seria 30 mil, R$ 65,86. E a gente vai olhar isso lá no na minha apresentação. Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, a gente vai perceber que esse cálculo está errado. Por que ele está errado? Porque a poupança ela só paga os juros na data de aniversário. Então isso quer dizer que como eu resgatei 10 dias depois da aplicação e a rentabilidade só iria entrar no 30º dia, que faria o aniversário, então eu peguei só o valor que eu tinha aplicado. Logo, o resumo desse comparativo é o seguinte: investimento de 30 mil reais, resgate de 10 dias, no Tesouro Selic eu pego 30 mil, R$ 25,48 e na poupança o meu resgate líquido é quanto? 30 mil reais. Então, aqueles cálculos que a gente acabou de fazer, ele não serve absolutamente para nada, porque poupança só paga na data de aniversário. Então, em resumo, a gente vai perceber que o Tesouro Selic sempre vai ser melhor se comparado à poupança. Então, esse é o ponto que a gente tem que levar em consideração. Estou de volta só para fazer um resuminho final. Pessoal, o que a gente entendeu? A gente entendeu que o Tesouro Direto é sim uma melhor alternativa se comparado com a poupança. Entretanto, para que seja a melhor alternativa, eu preciso saber o quê? Escolher o título no qual eu vou investir. Se eu estou alocado na poupança e eu quero um investimento com características iguais à poupança, eu tenho que investir no Tesouro Selic. Agora, se eu não sei exatamente como funciona esse mecanismo e eu invisto, por exemplo, num tesouro atrelado ao IPCA ou num pré-fixado, eu posso incorrer em prejuízo financeiro se eu resgatar antes do vencimento. Então, nesse caso, não seria uma boa alternativa para o pequeno investidor, porque se ele resgatar antes do vencimento, ele vai estar exposto a ter prejuízo. Então, esse é o ponto que eu gostaria de tocar nessa pequena videoaula. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida que ficar, coloca aqui no comentário. Gostaria também que, se você gostou do vídeo, dá um like aí e se inscreva no canal. Até a próxima, um grande abraço, valeu!